Shalom, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Eu quero te convidar a pegar aí a sua Bíblia e abrir comigo em Êxodo, capítulo 21. Nós vamos dar continuidade ao surgimento das leis que o Senhor estabeleceu a Moisés. Amém? Diz assim, o versículo 1. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízos e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e ele o servirá para sempre. Se o homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-los-á até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com um punho, e o ferindo não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará com os juízes, como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho de sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir foro pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dano do boi será absolvido, o dono do boi. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, e não prendeu, e o boi matou o homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono.
Se lhe foi exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor deste, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador e o seu dono não prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. A partir do capítulo anterior que nós lemos, o capítulo 21, é quando o Senhor começa a liberar, a partir do capítulo 20, aliás, é quando Deus começa a instituir as leis. E aí a gente começa a ver aí as leis acerca dos altares, os 10 mandamentos, e a partir de hoje nós vemos leis acerca dos servos, leis acerca da violência contra a mulher, com uma pessoa contra outra. E o que são esses estatutos? Significa uma coleção de análises de casos ou regras que hoje nós chamamos de regras jurídicas, de leis, que começaram a ser instituídas aqui em Êxodo. São as primeiras leis que começaram aqui, e aí aqui na minha Bíblia diz que começando com cláusulas iniciadas pela partícula condicional, se. O se, entre parênteses, essas são as leis dos julgamentos que apresentam uma situação em que cada circunstância essa lei haveria de ser aplicada. Então nós vimos aqui que leis sobre escravos, sobre proprietários de escravos, sobre bois, né? Sobre fazendeiros, leis acerca da violência contra a grávida, contra aqueles que brigarem, havendo um de morrer, o que o outro faria. Então nós começamos a ver aqui a expressão que nós vemos até o dia de hoje, né? Que a gente ouve as pessoas falarem olho por olho, dente por dente. Mas naquela época isso realmente acontecia e eles tinham embasamento para aplicar essas leis, porque essas leis estavam sendo instituídas por Deus. Então naquela época eles estavam vivendo o tempo da lei. Hoje nós vivemos o tempo da graça. E por vivermos no tempo da graça, no tempo do perdão, o que é a graça? A graça é um favor imerecido, é algo que nós não merecemos de fato. Mas eu ouvi uma ministração esses dias, ontem, para ser mais exata, e um pastor falando que nós não merecemos de fato a graça, mas é como se você não fosse convidado para ir numa festa e você fosse ali de penetra. É assim. É como se a gente não merecesse e estivéssemos ali usufruindo de uma coisa que nós não tínhamos direito, mas pela graça, pelo favor de Deus nós recebemos essa dádiva. Então, nós precisamos estar atentos às leis que foi instituída para errarmos menos. Porque se você se valer apenas da graça, você não respeita pai e mãe, você não respeita o seu próximo. Então não é que essas leis foram abolidas, claro que não. Você precisa observar e fazer com que essa lei aqui seja seguida por você de maneira que não venha ferir as nossas leis atuais, amém? Mas que eu e você possamos sim observar o que está dizendo aqui a respeito
de maltratar uma gestante, maltratar uma grávida, que isso é abominável aos olhos do Senhor até nos dias da graça. Desobedecer, desonrar pai e mãe, isso é abominável ao Senhor até nos dias que nós vivemos no tempo da graça. Então, que você e eu possamos amar ao nosso próximo, porque os 10 mandamentos, ele persiste até os dias de hoje. Honrar o seu pai e a sua mãe, cuidar do seu próximo assim e amar o seu próximo como você ama a ti mesmo. Então, que nesse dia de hoje, nós ainda vamos ouvir nós ainda vamos ler várias coisas sobre a graça, sobre a lei, mas que eu e você possamos observar e guardar na tábua do nosso coração tudo aquilo que a palavra vai dizer aqui, que não devemos pagar o mal com o mal. Então que hoje eu e você possamos meditar nessa palavra para você ver como que era difícil aquela época, e hoje nós podemos usufruir da graça de Deus. Naquela época, se você cortasse a mão de alguém, mesmo acidentalmente, alguém iria cortar sua mão também. Então hoje nós vivemos nesse tempo abençoado da graça, mas isso não nos dá o direito de ir lá e cortar a mão e ficar por isso mesmo, amém? Observe seus caminhos, que você possa observar aquilo que você fala, aquilo que você vive, amém? Para que as pessoas venham enxergar em você a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém? Não pague o mal com o mal. Observe as leis do Senhor para que você venha saber viver no tempo da graça. Porque se você não observar o tempo da lei, você não vai saber viver no tempo da graça. Você não vai usufruir do tempo da graça. Então, que você receba a graça do Senhor nesse dia, que você tenha um dia abençoado, que você possa compartilhar essa mensagem para que alguém também acompanhe a leitura da palavra do Senhor, porque a palavra diz: medita na minha lei de dia e de noite. Então vamos continuar meditando, amém? Que Deus te dê um dia abençoado. Shalom, shalom.